Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma de minhas videoaulas. Hoje nós vamos conversar sobre os custos de mão de obra direta. Primeiramente, eu quero apresentar alguns conceitos para vocês. Bom, é importante a gente saber que os gastos com o pessoal podem sim ser classificados como custos, e isso vai ocorrer quando eles estiverem relacionados ao pessoal que estiver envolvido na produção, no caso de uma empresa industrial. Mas eles podem também ser classificados como despesas, no caso de serem referentes a pessoas que estão em demais atividades, pessoas que estão em atividades administrativas no setor financeiro, no setor de marketing, de vendas, etc. São gastos com pessoal também, mas eles não vão estar classificados como custos, certo? Os custos, por sua vez, podem ser classificados como mão de obra direta, que são aqueles casos em que os custos de pessoal estão identificados claramente com um produto específico. Aquelas pessoas estão trabalhando para a realização, para a produção de um produto específico. Eu sei que os gastos com aquela pessoa vão estar relacionados com aquele produto. Mas também eles podem ser classificados como mão de obra indireta, que é o caso em que os gastos sejam referentes a pessoas que trabalham com vários produtos e que eu não consiga, de antemão, verificar em qual produto os gastos podem ser alocados, certo? São pessoas que trabalham com máquinas, muitas vezes, que estão relacionados a vários produtos, ou que trabalham com peças que estão relacionadas a vários produtos, certo? Então são gastos que no momento de sua ocorrência eu não consigo averiguar claramente se estão direcionados a um produto específico ou a outro. Também podem ser classificados como mão de obra indireta as horas ociosas, certo? Mas é claro que na prática o controle necessário nem sempre é muito fácil, nem sempre é tão fácil eu separar na prática a mão de obra direta da mão de obra indireta. Até porque, atualmente, a maioria das pessoas que trabalham nos processos fabris estão fazendo trabalhos que estão relacionados a mais de um produto, ou às vezes estão trabalhando com máquinas, ou às vezes estão lidando com sistemas que controlam os processos de produção. Então é mais difícil hoje a gente encontrar a mão de obra direta, e também é mais difícil separar, quando existe, a mão de obra direta da mão de obra indireta. Então é uma tendência atual que a maior parte dos custos de mão de obra seja indireta, certo? Mas não quer dizer que não existam custos de mão de obra direta também. Bom, dentro desses custos existem várias coisas que nós temos que conhecer. O primeiro e mais óbvio de todos é o salário. O salário é quanto a pessoa recebe por realizar aquele serviço, né? Existe toda uma legislação por trás disso e geralmente inclui também comissões, gratificações e etc. Mas além dos salários, as pessoas podem receber junto outras coisas, como por exemplo o adicional de periculosidade, que é de 30% quando as pessoas trabalham com agentes ou condições perigosas. Também é possível que o empregado receba o adicional de insalubridade, que pode ser 10, 20 ou 40% do salário mínimo, dependendo se a insalubridade é leve, média ou alta, né? Existe uma legislação relacionada a isso que determina quais são os níveis de insalubridade. Também existiu por muitos anos uma polêmica jurídica acerca de se esses 10, 20 ou 40% de adicional deveriam ser calculados sobre o salário base da pessoa, incluindo todas as suas gratificações, ou se elas deveriam ser calculadas apenas com relação ao salário mínimo. Atualmente, de acordo com a última súmula do STF vigente, se considera que esses percentuais são aplicados ao salário mínimo. Outra coisa que é muito comum é o adicional noturno. Ele é de 20% para o tempo trabalhado entre 22 horas e 5 horas da manhã. Além disso, também implica o trabalho noturno que a hora seja reduzida para 52,50 minutos, certo? Outro muito comum é o adicional de horas extras, que vai fazer com que cada hora extra trabalhada tenha 50% de acréscimo. Uma coisa muito popular agora, após a reforma trabalhista, é a criação dos bancos de horas, né? Então, é muito comum hoje que se pense em fazer compensações das horas extras trabalhadas
para que as empresas não precisem pagar os 50% de acréscimo, certo? Mas além das remunerações diretas, existem outras coisinhas também chamadas de contribuições sociais. A mais famosa delas é a Previdência Social, que é de 20%. O empregador paga 20% do seu salário, ou melhor, o empregador paga o equivalente a 20% do salário do empregado para a Previdência Social. No caso das instituições financeiras, é de 22,5% e eu já vou explicar por quê. Cuidado para não confundir esse percentual com aquele percentual que o empregado paga, que é deduzido do seu salário. Existe também uma tabela da Previdência Social que tem alíquotas diferenciadas para os diferentes níveis de salário e que são relativos a valores que devem ser pagos pelo empregado à Previdência. É o empregador que faz o desconto e que faz o pagamento, mas ele é deduzido do salário do empregado. É outra coisa, certo? Aqui, sob a perspectiva da empresa, a Previdência Social tem uma alíquota de 20% sobre o salário do funcionário ou 22,5% para as instituições financeiras. Uma outra contribuição social é o seguro de acidente de trabalho, que varia de 1 a 3%. Mas ele pode ter vários acréscimos relacionados ao fator acidentário de prevenção, que é calculado com base em controles da Previdência Social com relação aos acidentes de trabalho naquela empresa ou naquele ramo de atividade. Então, podem ter aí vários acréscimos, mas a princípio variam de 1 a 3%. Uma outra contribuição social é o salário educação, que é de 2,5%, né? E que serve para financiar o ensino fundamental. Também tem a contribuição para instituições como SESI, SENAI, no caso das indústrias, SESC, SENAC, no caso das empresas comerciais, SEST, SENAT, no caso das empresas de transporte, SESCOP, no caso das cooperativas, e SENAR, nas empresas ligadas ao setor rural, que implicam em um acréscimo de 2,5%, dos quais 1,5% deve ser aplicado ao desenvolvimento social e 1% para aprendizagem profissional. Como não existe uma instituição dessas ligadas às instituições financeiras não pagam. E é por isso que a Previdência Social para instituições financeiras é 22,5%, para compensar o não pagamento dessa contribuição social aí. Uma outra contribuição é a do INCRA, equivalente a 0,2%. INCRA é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Também o SEBRAE, que é uma instituição ligada ao empreendedorismo, para a qual deve ser paga a contribuição social de 0,6%. Também tem uma outra muito famosa, que é a contribuição para o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, que é equivalente a 8% do salário, certo? No caso de entidades sem fins lucrativos, elas também precisam pagar PIS sobre a folha de pagamento. Por quê? Nas empresas comerciais, o PIS é calculado com base na receita de vendas, né? Mas como as instituições sem fins lucrativos não têm receita de vendas a princípio, então elas devem pagar o PIS sobre a folha de pagamento. Então se torna também uma contribuição social neste caso específico. Uma coisa muito importante, pessoal, é que, embora esses percentuais sejam classicamente calculados, nós temos hoje uma coisa muito comum, que é o regime simples, no qual várias empresas se enquadram, e isso implica em várias diferenças na forma de cálculo dessas contribuições sociais, no intuito de diminuir os gastos com a contratação de pessoas por parte das micro e pequenas empresas. Mas o que é o simples? Regime Especial Unificado de Apuração de Tributos e Contribuições devidos pelas microempresas e empresas de pequeno porte. Popular Simples Nacional. O nome é imenso, né? Então, no caso dessas empresas que se enquadram no Simples, elas vão pagar o FGTS, que continua sendo recolhido normalmente na alíquota de 8% sobre o salário, mas elas vão pagar todas as demais contribuições de uma vez só, em uma alíquota incidente sobre a receita dessas empresas. Qual é a alíquota? Depende do nível de receita dessas empresas. Então tem uma tabela que vai demonstrar que quanto maior o nível de receita, maior é esta alíquota.
de forma que ela varia de 4% a 11,61%. Então, desonera a contratação de pessoas, mas não só isso, porque essa alíquota também abrange o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, né, o IRPJ, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, o COFINS, o PIS, o PASEP e o ICMS. Então, além de desonerar a contratação de pessoas, também desonera a cobrança de todos esses outros impostos. Por isso, hoje, a maioria das pequenas e microempresas buscam se enquadrar no Simples, certo? No caso de empresas industriais, ainda soma-se àquelas alíquotas 0,5% para cobrir o IPI. E existem outras regrinhas para empresas de serviços, empresas de exploração do setor imobiliário, né? E outros casos, existem normas específicas, mas os principais são esses que eu estou apresentando aqui para vocês. Além disso, temos também os encargos trabalhistas. Os trabalhadores recebem o 13º salário, que equivale a mais ou menos a 1/12 do salário mensal, que seria 8,33%. Por que eu digo mais ou menos? Porque o valor real equivale ao salário de dezembro daquela pessoa. Temos também as férias, que equivalem a mais ou menos 1/12 do salário mensal. Mas, na verdade, o valor real equivale ao valor do salário vigente no momento em que o empregado tira férias, certo? Porém, temos alguns detalhes aí. O tempo de férias pode ser reduzido devido às faltas do empregado. Então, tem uma tabela também que demonstra que, dependendo do número de faltas, os dias de férias são reduzidos, de forma que se o empregado tem 32 dias de faltas em um ano, ele não tem direito a férias, perde o direito a férias. Um outro detalhe das férias é que os dias de férias, que geralmente são 30 dias, eles podem ser reduzidos também pela jornada de trabalho. Em alguns casos, jornadas de trabalhos menores têm redução também no número de dias de férias. Em cima das férias também é calculado o adicional constitucional de férias, o popular terço das férias, que equivale a exatamente 1/3 do valor das férias, ou seja, o valor das férias dividido por 3. É um adicional também considerado um encargo trabalhista. Além de tudo isso, nós temos ainda várias outras remunerações indiretas, sendo que contabilmente estas remunerações não podem ser provisionadas, ao contrário das demais que eu apresentei para vocês anteriormente, certo? E ainda por cima nós temos que essas remunerações indiretas sofrem a incidência de contribuições sociais. Então, além de terem que ser pagas, ainda é necessário que se pague contribuição social sobre estas remunerações indiretas, que é o caso da licença paternidade, que é de até 5 dias, certo? A licença médica, quando uma pessoa fica doente e tem que tirar uma licença médica, ela pode tirar uma licença por vários meses, porém a empresa fica responsável somente pelo pagamento dos primeiros 15 dias. Os demais são pagos pela Previdência Social. A licença nojo, que é o que ocorre no caso de falecimento de parentes de primeiro grau. A licença gala, que é a licença que se ganha com a instituição do casamento. Os feriados, né, que muitas vezes equivalem de 3 até 12 dias, dependendo do município. O alistamento militar, em que a pessoa tem um dia de direito para participar do alistamento militar. O aviso prévio trabalhado e o repouso semanal remunerado. O que é o repouso semanal remunerado? A princípio, de acordo com a CLT, as pessoas têm um dia de repouso semanal remunerado. Nós costumamos organizar, a princípio, a jornada de trabalho, que é de 44 horas semanais, como sendo muitas vezes, né, normalmente, não é uma regra, mas normalmente se organizam 8 horas por dia e mais 4 horas aos sábados, de forma que no domingo o empregado não trabalha. É o repouso semanal remunerado que essa pessoa tem direito. Ela tem direito a não trabalhar
um dia por semana e mesmo assim ela ganha salário sobre esse dia, certo? Mas não que as coisas tenham que ser organizadas dessa forma, porque dependendo do trabalho que a pessoa tem, inclusive a jornada semanal pode não ser de 44 horas, pode ser 40, pode ser 30, né? Isso ocorre em função de acordos com os sindicatos, que têm força de lei. Então as categorias profissionais muitas vezes pleiteiam junto aos empregadores, através dos seus sindicatos, reduções da jornada de trabalho, aumento nas suas remunerações, etc. E quando ocorre uma redução da jornada de trabalho, então as horas passam a ser menos durante a semana. E também pode ser que uma categoria profissional não trabalhe todos os dias por semana. Pode trabalhar, por exemplo, 5 dias por semana, de segunda a sexta, e ter como repouso remunerado o sábado e o domingo. Então, isso faz com que durante os 5 dias da semana a jornada de trabalho seja distribuída. Então, se a pessoa, por exemplo, negociou, o sindicato desses empregados negociou que a jornada de trabalho seria por 40 horas, seria de 40 horas semanais, e que o trabalho seria realizado ao longo de 5 dias por semana, então nós dividimos 40 horas por 5, aqueles trabalhadores trabalham 8 horas por dia durante 5 dias. Pode ser diferente também. Pode ser que um determinado trabalhador tenha uma jornada de trabalho de 44 horas, mas que a empresa opte por dividir o trabalho dele em 5 dias. Então ele vai trabalhar um pouquinho mais de 8 horas por dia para compensar aquelas 4 horas que geralmente se coloca no sábado, né? Então a pessoa acaba trabalhando 8,8 horas por dia, ou seja, 8 horas e 48 minutos. Tem muitas variações em cima disso e eu vou explorar melhor esses detalhes em outro vídeo que eu vou fazer com exemplos de cálculos, certo? Mas o importante é que vocês têm que saber, nesse momento, que o repouso semanal remunerado é obrigatório, garantido por lei, e que incidem as contribuições sociais em cima deles. Também há outras remunerações indiretas sem a incidência dessas contribuições sociais, como o aviso prévio indenizado, como o adicional na rescisão sem justa causa e como a contribuição social na rescisão sem justa causa, certo? Também é possível que a empresa conceda benefícios para os trabalhadores, como, por exemplo, o Vale Transporte. O Vale Transporte equivale ao valor que o trabalhador despende para ir de casa até o trabalho. A empresa, por sua vez, pode, como compensação, descontar até 6% do salário do empregado por conceder o Vale Transporte. Outra coisa que em algumas empresas acontece é a assistência à saúde. Pode ser definido por uma negociação sindical, uma negociação sindical, por exemplo, a empresa pode fazer um acordo com o sindicato em que ela se compromete a pagar assistência à saúde. Ou espontaneamente também a empresa pode querer pagar assistência à saúde. Isso pode ser, por exemplo, o pagamento de um plano de saúde para os empregados. Em alguns casos, não é obrigatório. Outra coisa muito comum é o pagamento de vale-refeição ou vale-alimentação. A empresa pode conceder como benefício o vale-refeição ou alimentação para o seu funcionário, de forma que 20% dele, até 20% dele, possa ser descontado do salário do empregado. E, claro, a empresa também, no intuito de colaborar com seus funcionários, pode conceder assistências e abonos diversos. Outra coisa também são as incidências recíprocas. Por exemplo, quando o funcionário tem licença maternidade ou paternidade, a empresa precisa arcar também sobre aqueles dias com contribuições sociais, férias e adicional constitucional de férias. Sobre todos os encargos trabalhistas e remunerações indiretas, a empresa paga também todas as contribuições sociais. Certo, pessoal? Isso é o básico, bem básico, sobre os custos com pessoal, custos de mão de obra. Obrigado pela atenção de vocês e assistam o nosso próximo vídeo com exemplos. Certo? Até logo!